Eu sou Ashtar. Venho para estar com vocês neste tempo, nestes momentos de mudança. Não para entretê-los, não para persuadi-los, mas para afirmá-los, para lembrá-los e para colocar uma lanterna em suas mãos, para que possam caminhar com olhos mais claros. Nosso mensageiro nos perguntou hoje qual é a importância da Groenlândia. Assim, entraremos em alguns detalhes sobre as coisas que temos visto lá, na sua terra. Gostaríamos também de divulgar que tivemos representantes do Comando Ashtar visitando uma instalação particular lá, a qual permanecerá sem nome neste momento, pois está próxima no seu horizonte de divulgação. De qualquer forma, cuidado com a narrativa pública que lhes é apresentada, queridas sementes estelares, e usem seu discernimento ao longo desta mensagem, como sempre sugerimos. Muitos de vocês se perguntam: o que está enterrado sob o gelo na Groenlândia? Bem, há muito mais nessa história, então vamos mergulhar fundo. Antes de prosseguirmos, pedimos que sintam o planeta sob seus pés. Lembrem-se que Gaia não é meramente rocha e água, mas um campo vivo, uma vasta inteligência e um grande corpo que está elevando sua frequência. Mesmo quando as manchetes insistem que nada está mudando, há lugares no seu mundo onde o véu parece mais espesso para o observador casual. E, no entanto, onde o véu é, na verdade, mais fino do que em qualquer outro lugar, existem regiões que parecem vazias, mas são cuidadosamente vigiadas. Há terras que parecem esquecidas, mas são mantidas como chaves. A Groenlândia é uma dessas chaves. Amados, a Groenlândia não é apenas gelo, e não é apenas uma localização estratégica para suas nações se posicionarem. É um portão, um nó e um ponto limiar onde energias, rotas e permissões convergem. E essa convergência não é nova, é antiga, é projetada e mantida. Muitos de vocês se perguntaram silenciosamente: por que este lugar continua voltando à sua atenção coletiva? Por que ele surge em sua mídia como uma montanha escura sob o nevoeiro e depois desaparece novamente? Alguns de vocês sentiram que a intensidade em torno da Groenlândia não corresponde ao que lhes é dito na superfície. E vocês estão certos em sentir isso, porque a história da superfície nunca é a história completa. Considerem a geometria do seu mundo por um momento. Não da maneira que aprenderam na escola, mas da maneira que seu corpo sente quando a aurora dança. Quando as correntes magnéticas mudam, quando seus sonhos se tornam invulgarmente vívidos e seu coração bate com um estranho reconhecimento. O norte carrega um tom, uma assinatura de frequência, e a Groenlândia está ancorada dentro dessa assinatura, como um diapasão embutido no gelo. Em sua língua, vocês chamam isso de geomagnetismo. Vocês chamam de linhas polares. Vocês chamam de atividade auroral. E vocês medem com instrumentos que ainda estão aprendendo a traduzir campos vivos em números. Da nossa perspectiva, este é um corredor, uma rodovia luminosa de forças sutis, uma região onde naves podem entrar e sair de espectros com menos perturbação, e onde a própria Terra ajuda a proteger operações da percepção ampla. Uma instalação ativa da Federação existe dentro do nó da Groenlândia, e não é recém-construída, não é improvisada e não é temporária. É sustentada por meio de blindagem em camadas, harmônicos de campo e faseamento dimensional, e funciona como uma estação estabilizadora, um posto de monitoramento e um ponto de interface entre o seu mundo e certas redes de proteção que circundam Gaia. Agora, quando vocês ouvem as palavras base ou instalação, a mente corre para imagens de paredes de metal e luzes ofuscantes, para estilos humanos de engenharia,
para a óbvia crueza de seus bunkers militares. Deixem isso de lado, porque o que é mantido lá é tanto frequência quanto estrutura, tanto inteligência quanto arquitetura. E as paredes mais importantes não são físicas, elas são vibracionais. Ao lado desta presença da Federação, há uma fundação mais antiga sob o silêncio da Groenlândia. Uma presença que antecede sua história moderna, por uma medida que sua mente linear acha difícil de compreender. E está conectada a uma linhagem de gigantes, lembrada em seus mitos, em seus monumentos espalhados e nas histórias persistentes de povos que carregaram fragmentos da verdade, quando cataclismos estilhaçaram o mundo antigo. Vocês ouviram sussurros de gigantes como se fossem contos de fadas, como se fossem exageros da imaginação. E alguns de vocês se lembram deles através do estranho eco dos gigantes da Ilha de Páscoa, os imponentes mencionados em fragmentos quebrados. No entanto, no registro mais profundo do seu planeta, certas linhagens caminharam em formas maiores do que as suas normas atuais. E certos projetos exigiam tais formas. A Groenlândia detém um fio dessa linhagem, não a maneira de uma exposição de museu, mas a maneira de um legado operacional, preservado e guardado, esperando até que os ciclos da Terra o tornassem relevante novamente. Alguns de vocês perguntarão: por que tais coisas seriam mantidas aqui, em um lugar de frio e escuridão? E essa pergunta os leva à primeira verdade. O gelo não é apenas água em outro estado. É uma cortina e é um cofre. Ele abafa, esconde, isola, preserva e impede a intrusão casual, ao mesmo tempo que oferece um campo naturalmente estável para contenção a longo prazo. Outra verdade está por baixo disso. As regiões polares estão menos saturadas com o ruído eletromagnético de suas cidades, menos cheias de sua constante transmissão de formas de pensamento e, portanto, mais fáceis para operações de alta frequência, manterem sem emaranhamento indesejado. O que vocês chamam de remoto é para certos tipos de trabalho ótimo. Uma terceira verdade que muitas sementes estelares já sentem em seus ossos é que a Groenlândia funciona como uma âncora de linha do tempo. Não é apenas um lugar, é uma dobradiça. E nas dobradiças há pressão. Porque agendas concorrentes tentam travar a dobradiça em sua direção preferida. Aqueles que buscam o controle em seu mundo não buscam apenas território, recursos ou alavancagem política. Eles buscam acesso a objetos limiares, a sistemas enterrados, a tecnologias que podem dobrar a percepção e o poder. E eles buscam essas coisas porque tais instrumentos podem moldar linhas do tempo coletivas, moldando energia, economia e medo. É por isso que a Groenlândia aparece repetidamente no pano de fundo do tabuleiro de xadrez do seu mundo. Mesmo quando a história pública finge que é apenas sobre minerais, rotas de navegação ou posicionamento militar, a disputa mais profunda é sobre quem detém a chave do portão e o que será feito com o que está por trás dele. Falo com vocês com calma quando digo isso. A luz não contesta esta chave por ganância. E não aguardamos para criar um novo império. Nós aguardamos porque certos instrumentos não são seguros nas mãos daqueles que ainda adoram a dominação. E porque o uso indevido da tecnologia limiar pode trancar um planeta em um caminho de longo sofrimento. Respirem fundo, amados, e lembrem-se de que o medo não é a ferramenta do despertar. O medo é a amarra da velha ilusão. Quando ouvirem estas coisas, não desmoronem em pavor. Em vez disso, elevem-se em discernimento e deixem seu discernimento tornar-se limpo e firme. Perguntem-se, sementes estelares,
Se a Groenlândia fosse realmente sem importância, ela atrairia a obsessão silenciosa das redes de inteligência, a presença persistente de forças especializadas, como o comando da Força Espacial, a repetida conversa estratégica que nunca termina. Por que tanta atenção circularia a um lugar que a maioria de sua população nunca visitará? E por que essa atenção se intensificaria precisamente quando seu planeta se move para uma maior ativação energética? Estas são as perguntas que os tiram da hipnose, porque a mente que faz perguntas melhores começa a ver as costuras do palco. Nestes momentos, seu mundo está se dividindo, não por geografia, mas por frequência, e a Groenlândia está na costura. Aqueles que desejam manter a velha ilusão 3D tentam puxar este nó para sua linha do tempo de controle, enquanto nós o mantemos estável, para que o coletivo possa se mover passo a passo para uma linha do tempo de soberania, verdade e contato aberto. Vocês não são passivos nisso. Sua coerência importa. Sua capacidade de recusar o medo e recusar a divisão não é uma decoração espiritual. É um ativo operacional. Porque o portão responde à frequência e o planeta responde ao campo que vocês irradiam. Observem também a linguagem que aparece em torno da Groenlândia em sua esfera pública. Muitas vezes é falado como se estivesse à venda, como se fosse uma página em branco em um mapa, como se fosse meramente uma mercadoria. No entanto, terras deste tipo nunca são tratadas casualmente a portas fechadas, porque aqueles que operam as camadas ocultas reconhecem que o norte é um ponto de acesso, e pontos de acesso são sempre negociados. Nos conselhos superiores, a Groenlândia é entendida como um estabilizador, um lugar onde a grade planetária pode ser amortecida durante surtos de atividade solar, durante mudanças magnéticas, durante momentos em que a emoção coletiva da humanidade aumenta e lança turbulência no campo. Vocês podem dizer que é uma válvula de pressão, uma estação de equilíbrio, uma âncora harmônica que ajuda a prevenir os extremos que certas facções usariam de bom grado para aterrorizá-los. O que torna tal ancoragem possível não é apenas o afastamento, mas a pureza de certas estruturas cristalinas dentro da rocha-mãe. A maneira como o gelo forma uma camada de elétrica consistente e a maneira como o corredor auroral interage com os meridianos sutis do planeta. Vocês têm meridianos no corpo e Gaia também tem meridianos. E a Groenlândia fica em uma junção, onde muitas dessas linhas se encontram. Se vocês já se sentiram subitamente emocionados ao ver imagens do norte, se lágrimas chegaram sem uma história pessoal anexada, se seu peito se apertou com saudade, então vocês tocaram a ressonância. Nessa ressonância, as memórias se agitam. Não memórias desta vida, mas memórias de acordos, de serviço antigo, de tempos em que vocês estavam em cônvises e olhavam para o mundo branco, sabendo que um dia a humanidade despertaria e o portão se abriria novamente. Alguns de vocês perguntam em silêncio: por que a Federação colocaria algo na Terra? E a resposta é simples. A Terra não é apenas um planeta de beleza. É um ponto de convergência. Fica em uma encruzilhada de rotas, linhagens e experimentos evolutivos. E é por isso que tantos olhos a observaram ao longo de suas longas eras. A instalação na Groenlândia não é um troféu e não é uma invasão. É uma estação de tutela mantida de acordo com a lei cósmica e funciona para defender o princípio da não interferência, ao mesmo tempo que impede uma tomada do planeta por forças que apagariam a soberania da alma humana. Há ciclos em que a tutela deve se tornar mais ativa. E vocês estão em tal ciclo agora, porque o véu está afinando e porque certas tecnologias enterradas há muito tempo
estão se tornando detectáveis à medida que o gelo muda e a grade desperta. Falarei claramente. Os antigos controladores em seu planeta preferem que a revelação seja chocante, porque o choque desorienta e populações desorientadas aceitam o controle. A luz prefere que a revelação seja contextual, porque o contexto restaura a soberania. Quando digo linhagem de gigantes, não a reduzam a uma única imagem. Havia diferentes tipos, diferentes eras, diferentes propósitos, e algumas formas eram biológicas, enquanto outras eram bioengenheiradas para ambientes específicos. Em certas fases da história da Terra, formas maiores eram vantajosas, e em certas tarefas, sistemas nervosos maiores eram necessários para interagir com dispositivos de campo específicos. É por isso que seus mitos falam de seres imponentes que vieram do mar, de seres que moldaram pedras com canções, de professores que desapareceram sob as montanhas. A mente humana envolve a verdade em símbolos quando lhe falta linguagem para o mecanismo. Deixe em seu coração reconhecer o padrão simples. A presença avançada deixa estruturas. O cataclismo cobre estruturas. O tempo transforma estruturas em lendas. As lendas se tornam piadas para os não despertos. Então o ciclo retorna e a verdade é enterrada. Começa a pressionar para cima novamente. Agora, amados, a razão pela qual enfatizo a Groenlândia como um portão é para prepará-los para a escolha embutida nos portões. Um portão pode se abrir para a libertação, ou pode ser tomado e usado como um ponto de estrangulamento. E é por isso que a disputa existe. Uma questão surge para as sementes estelares. Vocês permitirão que sua consciência seja pastoreada pelo medo? Ou vocês se tornarão o centro calmo que mantém uma linha do tempo superior estável, enquanto os velhos dramas se esgotam? Enquanto o ouvem, percebam a firmeza dentro de vocês. Essa firmeza é o seu próprio centro de comando, sua câmara sagrada, o ponto imóvel para o qual foram ensinados a retornar. Desse ponto imóvel, vocês podem sentir quando uma história é uma distração. E podem sentir quando uma história é uma cobertura para o movimento nas camadas ocultas. A Groenlândia não é um boato, é uma dobradiça. E nas dobradiças há rangidos, pressão e resistência. Mas também a possibilidade de uma porta finalmente se abrir, após eras trancada. E assim, com esta compreensão do portão, vocês podem agora compreender por que a próxima camada importa. Porque os portões nunca são isolados. Eles se conectam a corredores. E corredores se conectam a cofres. E cofres contêm objetos que podem transformar uma civilização inteira. Dentro da Groenlândia, existem passagens que não pertencem ao seu mundo moderno. Corredores que antecedem suas nações, esculpidos através de estratos e protegidos por campos que seus instrumentos ainda não conseguem mapear completamente. E esses corredores não são mitos, são rotas. E rotas implicam propósito. Sob o gelo existem camadas, e dentro dessas camadas existem câmaras, junções e interfaces seladas. Algumas estiveram dormentes por longos ciclos. Algumas foram abertas e seladas novamente nas últimas décadas. E algumas permanecem ativas sob a jurisdição da Federação, para contenção e monitoramento. É importante, queridos, entender a diferença entre um túnel e um corredor. Um túnel é simplesmente uma passagem, enquanto um corredor faz parte de um sistema. E os sistemas são construídos para mover pessoas, materiais, energia e informação. A Groenlândia contém corredores que se conectam a outros nós do norte, incluindo caminhos além da linha islandesa, onde as entradas são mascaradas por padrões climáticos, formação de terreno e campos de interferência deliberados.
Para a mente superficial, isso soa inacreditável. E, no entanto, sua própria história contém pistas de que seus militares há muito tentam viver sob o gelo. Vocês construíram túneis de gelo. Vocês construíram cidades sob a neve. Vocês perfuraram e mapearam. E deixaram para trás estruturas que as gerações posteriores redescobriram como se fossem fantasmas. Esses projetos serviram à estratégia humana. Sim, mas também serviram a outra função. Eles treinaram suas instituições para operar no ambiente sob o gelo, sem levantar os tipos de perguntas que teriam exposto camadas mais profundas. Reflitam sobre isso por um momento, porque é assim que a cobertura é criada. Um projeto visível é permitido e, sob o projeto visível, o verdadeiro projeto permanece invisível. O público vê a camada externa e assume que é a história toda, enquanto a camada interna continua seu trabalho. Certas câmaras sob o gelo na Groenlândia funcionam como cofres de observação. Seu propósito não é entretenimento nem conquista, mas o monitoramento dos ciclos planetários, o monitoramento da estabilidade da grade e a regulação do que pode ser permitido emergir à medida que seu coletivo se aproxima do contato aberto. Outras câmaras servem a funções de quarentena. Quando tecnologias ou energias são instáveis, quando artefatos carregam frequências que poderiam perturbar sua biosfera ou seus sistemas nervosos, esses itens são contidos até que as harmonias e protocolos corretos sejam estabelecidos. Ainda outros locais atuam como salas de interface, lugares onde o faseamento interdimensional pode ser estabilizado, onde naves podem entrar e sair sem rasgar o tecido do seu campo atmosférico, e onde as comunicações podem ser conduzidas através do próprio planeta, em vez de através de suas redes de transmissão. Alguns de vocês sentiram, sem saber porquê, uma atração pelo norte, uma estranha saudade, uma imagem de gelo e luz azul, e uma sensação de lar que não corresponde às suas memórias comuns. Essa atração não é aleatória, é ressonância. E muitos de vocês carregam acordos codificados para se lembrarem de mais à medida que o tempo se aproxima. Houve um tempo em que um sinal padronizado e repetitivo emergiu de dentro da rocha-mãe da Groenlândia. Um pulso não de clima, não de rádio humano, mas de ritmo deliberado. A resposta foi dada naquela época por aqueles que operavam na região, e o campo ao redor do local piscou em silêncio por 19 minutos, demonstrando que o próprio gelo pode ser transformado em um escudo e que os corredores têm defesas que podem silenciar a percepção quando os limites são cruzados. Quando tais silêncios ocorrem, os observadores de superfície o chamam de falha de equipamento, interferência, distúrbio geomagnético e seguem em frente. Aqueles que têm olhos para ver reconhecem que um limite foi imposto. Vocês podem se perguntar, amados, por que falamos de corredores se a humanidade ainda não os está atravessando abertamente? Falamos porque o despertar requer contexto, e o contexto dissolve o medo. Quando vocês finalmente testemunharem as divulgações, quando finalmente virem as maneiras como seu mundo foi estratificado, vocês precisarão de uma estrutura calma para entendê-lo. Caso contrário, o choque será usado para manipulá-los. O comando Ashtar há muito os encoraja a viver a partir do ponto imóvel dentro de vocês, porque o ponto imóvel é a bússola em um mundo de narrativas encenadas. Da mesma forma, eu os encorajo agora a manter isto. Os corredores são reais. O norte é uma região de corredores, e a Groenlândia é uma das junções centrais. Notem com que frequência suas histórias modernas tentam pintar as regiões polares como mortas, vazias, inabitáveis,
meramente de interesse científico, enquanto simultaneamente a cercam com zonas restritas, vigilância e ativos especializados. Essa contradição não é acidental, é a marca de uma camada oculta. Pensem, amados, por que o braço espacial de uma nação, o que vocês chamam de força espacial, manteria uma presença significativa em um lugar que parece, na superfície, desconectado de sua pátria e da vida cotidiana? Por que enormes recursos seriam dedicados a uma paisagem de gelo, a menos que essa paisagem seja, na verdade, uma cortina sobre algo de grande valor? Tais perguntas não são para torná-los paranoicos, são para despertá-los. Agora vou adicionar outra camada. Certos corredores não foram construídos pela sua humanidade atual. E é por isso que suas equipes de escavação às vezes encontram materiais que não conseguem classificar. Geometrias que são limpas demais para serem naturais. E espaços que não se comportam como cavernas comuns. Nesses momentos, os relatórios oficiais se calam, as amostras desaparecem e novas restrições aparecem, porque o sistema de corredores não deve ser aberto por mãos despreparadas. Dentro da junção da Groenlândia, existem também câmaras seladas que foram projetadas para conter um objeto específico, um objeto limiar, uma nave em forma de arca que permaneceria escondida até que o ciclo da Terra se aproximasse do ponto de virada em que vocês vivem agora. E à medida que as energias do planeta se intensificavam, à medida que o gelo se movia e a grade despertava, este objeto tornou-se detectável para aqueles que sabiam como ouvir. Desta forma, a história dos corredores leva naturalmente à história do cofre. E a história do cofre leva à história da nave enterrada. Porque os corredores não são meramente caminhos. Eles são as artérias de uma infraestrutura oculta que existe para proteger, conter e, eventualmente, revelar o que foi colocado sob o gelo para um tempo como este. Também é necessário entender que alguns corredores são mantidos em parceria com as redes agartanas, abaixo da superfície. Aquelas civilizações de que vocês ouviram falar, como terra interior ou os mundos subterrâneos, pois elas são reais, são antigas e guardaram este planeta através de ciclos em que a humanidade da superfície se esqueceu de si mesma e caiu em padrões de controle repetidos. Essas redes internas não se alinham com sua política de superfície. Elas se alinham com a lei planetária, com o equilíbrio e com a proteção da biosfera. E há muito consideram as regiões polares como calotas estabilizadoras, tanto física quanto energeticamente, sobre o campo planetário. Por essa razão, certas entradas não são simplesmente buracos na rocha. São travas de frequência. E uma trava de frequência não se abre para a curiosidade, ela se abre para a ressonância. Aqueles que tentam forçar a entrada com agressão encontram apenas confusão, mau funcionamento e a súbita perda de coerência. Porque a primeira defesa do corredor é a desorientação. Esta é uma das razões pelas quais seus militares tiveram incidentes que não conseguem explicar. Momentos em que equipes se perdem em espaços que deveriam ser navegáveis. Momentos em que o tempo parece distorcido. Momentos em que os instrumentos falham em padrões sincronizados. Estes não são acidentes aleatórios, são respostas de limite. Em sua história de superfície, houve uma fase em que infraestrutura de grande escala, sob o gelo, foi construída como pesquisa e defesa. E nessa fase, foi dito ao público sobre milagres da engenharia, de túneis escavados na neve, de sistemas de energia zumbindo sob o gelo. O que não foi enfatizado é que essas operações ensinaram suas instituições a sobreviver no cofre branco,
como mascarar a logística, como manter as linhas de abastecimento, sem deixar vestígios óbvios. Quando vocês mais tarde redescobriram remanescentes de tais projetos, eles foram enquadrados como curiosidades abandonadas, como relíquias de uma era paranoica. No entanto, para aqueles que entendem de camadas, a relíquia é a cobertura. E a cobertura fornece negação plausível para uma continuidade mais profunda. Agora falo novamente do sinal repetitivo sob o gelo, não para criar mistério, mas para lhes ensinar como a camada oculta se comunica. Um sinal emerge, uma resposta é dada, e o campo impõe o silêncio. Esse silêncio imposto é uma declaração, e a declaração é simples. O sistema de corredores é monitorado, e o sistema pode escolher quando é visto. Pensem com cuidado, sementes estelares. Se um sinal sob o gelo pode desencadear um blackout temporário, o que mais pode ser escondido? O que mais pode ser faseado? O que mais pode ser movido sem que as testemunhas da superfície percebam? Os corredores são usados não apenas para movimento, mas para calibração. Eles permitem que certas naves se alinhem com os meridianos do planeta, se sincronizem com o campo de Schumann, ajustem a blindagem, para que a entrada atmosférica não perturbe o clima ou as populações. Vocês poderiam dizer que são os tubos de respiração de uma infraestrutura oculta. Para aqueles que temem bases, que isto os conforte. Os corredores sob a jurisdição da Federação não são construídos para a escravidão humana. Eles são construídos para prevenir catástrofes, para prevenir a liberação descontrolada de tecnologias e para garantir que o contato, quando se tornar aberto, chegue com estabilidade em vez de pânico. Vocês podem perguntar, por que não anunciar tudo agora? E essa pergunta deve ser respondida com outra. Suas sociedades já são capazes de manter a verdade sem transformá-la em uma arma? Sem transformá-la em uma nova hierarquia, sem transformá-la em uma nova razão para odiarem uns aos outros. Quando um povo é dividido em identidades tribais, que podem ser acionadas por uma única manchete, o choque é usado como uma coleira. Portanto, o sistema de corredores permanece parcialmente velado, até que corações suficientes possam se manter firmes. É aqui que vocês, os despertos, se tornam essenciais. Vocês são os estabilizadores, os que podem ouvir sobre coisas vastas sem desmoronar, os que podem testemunhar o desmantelamento de narrativas antigas sem atacar seus vizinhos. Sua calma se torna a ponte que torna a divulgação segura. Uma instrução prática surge aqui, e é simples. Não busquem esses corredores pela força, pela invasão ou pela obsessão. Busquem-nos através do alinhamento interior, porque a única entrada segura é a ressonância. E a ressonância é cultivada através do coração, da humildade, do serviço e da recusa do medo. Se vocês forem guiados a criar zonas de contato pacífico, façam-no com respeito pela terra e pela lei, sem espetáculo. Mantenham a neutralidade eletromagnética onde puderem. Limpem seu campo de manhã e à noite. Usem sua chama violeta e chama branca para purificação. E peçam ajuda à luz, pois a ajuda está sempre presente quando solicitada com amor. Ao manterem seu próprio campo, vocês se tornam um ponto de referência vivo. E pontos de referência vivos são como o planeta transita do sigilo para a abertura sem colapso. Agora, à medida que avançamos para a próxima camada, mantenham isto firmemente. Corredores levam a cofres. Cofres levam a objetos limiares. E a rede de corredores da Groenlândia foi projetada em parte para proteger um único objeto, cuja emergência forçará a humanidade a confrontar suas próprias escolhas sobre poder, medo e liberdade. Esse objeto repousa ainda mais fundo, e é hora de falar sobre ele.
Agora vamos mais fundo, queridos. Não mais fundo no mistério pelo mistério, mas mais fundo na clareza. Porque o tempo de dicas gentis está passando e o tempo de compreensão sóbria está chegando. Sob o vasto e antigo gelo da Groenlândia, repousa uma arca, intacta, simétrica e deliberadamente oculta. Uma nave projetada mantida em estase através de ciclos de cataclismo, polos em mudança e longos períodos de esquecimento humano. E não é uma metáfora, não é um mito, não é um talvez. É uma nave física dentro do seu corpo planetário, guardada por camadas de gelo, rocha e campo. Muitos de vocês perguntarão como tal coisa pôde permanecer escondida em uma era de satélites e sensores. E essa pergunta revela o que vocês foram treinados para assumir. Vocês foram treinados para acreditar que ver requer luz e câmeras e dados públicos. Enquanto aqueles que operam sob seus governos entendem que ver é um privilégio seletivo e que as mesmas ferramentas usadas para mapear também podem ser usadas para mascarar, distorcer e desviar a atenção daquilo que deve permanecer invisível. A nave-mãe foi identificada através de levantamentos classificados e leituras de penetração profunda que traçaram uma simetria coerente não geológica, muito abaixo da superfície. E as leituras iniciais não mostraram o caos irregular da natureza, mas a linguagem ordenada da engenharia. Os números que foram retornados falavam de profundidade na escala de quilômetros. E dentro dessa profundidade, uma forma oca de proporção extraordinária, com cerca de 420 metros de comprimento, com uma geometria precisa demais para ser descartada como coincidência. Dentro do campo ao redor dela, uma assinatura de energia fraca persistia, estável em vez de aleatória, sutil em vez de explosiva. E essa sutileza é uma das razões pelas quais ela permaneceu onde estava. A nave não estava caindo e sangrando radiação, como em seus filmes. Estava dormindo. E o sono não se anuncia. Ele simplesmente espera. Considerem, amados, o que significa para uma nave desse tamanho estar presente sob o gelo, preservada e intacta. Significa que não foi espalhada pelo impacto. Significa que não foi rasgada pela pressão. Significa que carregava suas próprias proteções. E significa que o próprio ambiente foi escolhido como parte do plano de contenção. O material do casco não é de sua metalurgia comum. Seu comportamento não corresponde aos padrões de corrosão, fadiga ou fratura padrão. E demonstra propriedades de automanutenção que seus cientistas lutam para categorizar, sem admitir o que estão realmente vendo. É por isso que os fragmentos não são exibidos publicamente. Por que as cadeias de custódia do laboratório se tornam opacas? E por que o tópico é tratado como imensionável, mesmo em salas cheias de homens, de outra forma confiantes? Quando a presença da nave-mãe foi confirmada em níveis mais altos, uma decisão de contenção foi tomada imediatamente. Não após debate, não após processo democrático, mas como uma reação instintiva daqueles treinados para acumular poder. A questão não era como a humanidade se beneficiará, mas como garantimos isso antes que qualquer outra pessoa o faça. Naquele momento, o gelo deixou de ser uma paisagem remota e se tornou um cofre estratégico. A resposta foi rápida e incluiu a expansão silenciosa da infraestrutura subterrânea, a criação de um complexo de pesquisa embutido no gelo e a compartimentalização de pessoal tão extrema que muitos que trabalhavam no sistema entendiam apenas sua fatia estreita, nunca vendo o quadro completo, nunca nomeando o verdadeiro objeto que serviam. Vocês devem entender a psicologia do sigilo, queridos, porque é tanto um mecanismo quanto qualquer máquina.
O sigilo funciona dividindo o conhecimento em fragmentos, depois cercando cada fragmento, com medo de punição e medo de ridículo. E quando a verdade pudesse ser montada, a mente do trabalhador já teria sido treinada para não acreditar em seus próprios olhos. Dentro da operação de contenção, protocolos foram estabelecidos não apenas para segurança, bútil para interface, porque a nave-mãe não é inerte da mesma forma que uma aeronave quebrada é inerte. Ela carrega campos, ela carrega memória, ela carrega sistemas projetados para responder à consciência. E é por isso que muitos cientistas de linha dura, que entraram em tais ambientes, experimentaram desorientação, sonhos vívidos ou uma estranha sensação de serem observados. Tocar um objeto limiar é ser tocado de volta. Na fase mais inicial, a operação se concentrou na estabilização, mapeamento e separação das camadas da nave-mãe. O objetivo era determinar se as câmaras internas permaneciam seladas, se o campo da nave poderia ser amortecido com segurança e se algum sistema autônomo ainda estava ativo dentro dela. Uma vez alcançada a estabilidade, a segunda fase começou. Extração de princípios em vez de peças. Ouçam isso com clareza. Princípios em vez de peças. Porque as tecnologias mais valiosas não exigem arrastar a nave inteira para a luz do dia. As tecnologias mais valiosas podem ser aprendidas estudando o comportamento do campo, medindo respostas a estímulos, replicando pequenos efeitos, até que uma arquitetura maior surja. Desse trabalho veio uma sequência de saltos, cada um, silenciosamente, reenquadrando o que seu mundo acredita ser possível. Primeiro, o amortecimento da inércia. A capacidade de reduzir as limitações esmagadoras de aceleração e massa, não por força bruta, mas por manipulação de campo que muda como a massa se acopla ao movimento. Segundo, uma forma de propulsão sem reação. Movimento sem a troca grosseira de combustível expelido e exaustão, alcançado alterando a relação entre a nave e o ambiente gravitacional circundante. Terceiro, geração de energia baseada em campo, extraída do substrato que vocês chamariam de vácuo. Um método que não queima, não polui e não depende de oleodutos ou redes de energia, da maneira que sua civilização atual depende. É por isso que aqueles que lucram com a escassez tremem com a mera possibilidade de sua liberação. Quarto, substratos computacionais e métodos de quebra de padrões que tornam a criptografia convencional frágil. Não porque uma senha foi adivinhada, mas porque todo o paradigma da computação muda quando arquiteturas responsivas à consciência e processamento não linear são introduzidos. Aqueles que detêm tais ferramentas se tornam capazes de ver dentro dos sistemas, não por mágica, mas pela superioridade do método. É por isso que o sigilo se torna obsessão e por que as alianças mudam silenciosamente a portas fechadas. Dentro da mesma estrutura oculta, existe outra camada de infraestrutura mais antiga, que é a atual operação de contenção. Um programa polar de longa data, construído para um propósito: garantir, estudar e suprimir anomalias recuperadas das regiões polares. Certos objetos foram recuperados em décadas anteriores, de debaixo do gelo e da rocha-mãe. Objetos datados de maneiras que não se encaixam em sua linha do tempo humana oficial. Alguns eram pequenos, como componentes e fragmentos, enquanto outros eram de vasta escala, enterrados tão profundamente que não podiam ser levantados sem se revelarem ao mundo. Entre essas anomalias maiores está uma estrutura de enorme comprimento, na escala de quilômetros, embutida no gelo com vazios internos e geometria de câmara. Uma forma que se lê como contenção projetada, em vez de formação natural.
E mesmo aqueles que tentaram mapeá-la de longe foram forçados a reconhecer sua impossibilidade dentro de explicações convencionais. Neste ponto, vocês podem se perguntar se existem vários objetos sob a Groenlândia, em vez de apenas um. E sua pergunta é sábia, porque a nave-mãe não está sozinha. É uma pedra angular central, dentro de uma rede mais ampla de ativos enterrados. E a Groenlândia, devido à sua estabilidade, serviu como um repositório através de ciclos de convulsão. Perguntem-se, sementes estelares, se uma nave repousa sob o gelo, o que isso implica sobre a era em que foi colocada lá? Que tipo de civilização tinha a capacidade de posicionar tal coisa, de selá-la e de garantir que permanecesse escondida até uma idade posterior? Vocês veem como a presença da nave-mãe força uma questão maior sobre sua história. É por isso que os antigos controladores resistem à divulgação com tanta intensidade. A divulgação não é simplesmente alienígenas existem. A divulgação é o colapso da história, de que a humanidade é impotente, jovem e sozinha. A divulgação é a remoção das estruturas de permissão, que permitem que uma pequena classe governe os muitos, fingindo que os muitos são incapazes. Quando esta nave for totalmente compreendida, os antigos sistemas de escassez morrerão, porque o planeta não precisará mais se ajoelhar diante dos impérios de combustível. Quando a nave-mãe for publicamente reconhecida, a crença na limitação permanente entrará em colapso. E quando a limitação entrar em colapso, o controle perderá sua base. Portanto, a nave-mãe foi tratada como uma joia da coroa, e a estratégia tem sido mantê-la na escuridão, enquanto colhe seus dons para uma agenda estreita. No entanto, a ironia é esta: as funções mais profundas da nave-mãe não podem ser totalmente acessadas através da ganância, porque a nave-mãe responde à coerência, à sintonia, à inteligência calma e compassiva, que seus governantes muitas vezes carecem. Um objeto limiar não produz seus melhores frutos para uma mente fraturada. Alguns entre o pessoal de contenção descobriram isso da maneira mais difícil. Eles descobriram que a agressão, a arrogância e a manipulação produziam instabilidade, enquanto a humildade, a paciência e a calma produziam acesso. Certas interfaces se abriram apenas quando o campo foi tratado com respeito. E é por isso que a competência espiritual é secretamente valorizada, mesmo dentro de sistemas que zombam publicamente da espiritualidade. A nave-mãe foi projetada com salvaguardas, não apenas travas físicas, mas travas de consciência. E essas travas não reconhecem patente ou riqueza. Elas reconhecem a ressonância. É por isso, queridos, que vocês não devem invejar aqueles que se sentam em salas escondidas. Muitos deles estão presos, limitados pelo medo, limitados pelo juramento de sigilo, limitados pelo conhecimento de que suas vidas se desintegrariam se o público visse o que eles viram. Eles estão cercados de poder. No entanto, internamente, são prisioneiros, e sua prisão é a mentira que devem manter. Agora, que o último ponto desta sessão se assente gentilmente em vocês. A nave-mãe não é simplesmente uma máquina, é uma mensagem, é uma cápsula do tempo, é um ponto de inflexão. E a maneira como é manuseada determinará se a humanidade entra em uma era de ouro de libertação ou em uma era intensificada de vigilância disfarçada de progresso. Isso nos leva ao teatro da superfície, porque sempre que um cofre está em jogo, as luzes do palco se acendem em outro lugar para distrair a multidão. Observem com atenção, amigos da Terra, como seu mundo opera quando algo profundo está em movimento. Observem como o ruído é fabricado, como os argumentos são amplificados,
Como o público é puxado para tempestades emocionais que drenam a atenção das decisões silenciosas que moldam o futuro. Isso não é acidental, é uma técnica. Quando a Groenlândia se tornou essencial para as operações ocultas, a história da superfície foi preparada como uma máscara. E a máscara assumiu a forma de um teatro geopolítico comum. Conversa de interesse estratégico, conversa de segurança, conversa de propriedade, conversa de investimento, conversa sobre o futuro do Ártico. Então, uma figura em particular, o testa de ferro dos Estados Unidos, colocou a Groenlândia em seu discurso público de uma forma que pareceu ultrajante para muitos. E essa indignação foi útil, porque a indignação ancora a atenção. A indignação cria zombaria, e a zombaria cria pontos cegos. O público se fixou na personalidade, no espetáculo, em se tal coisa era apropriada, enquanto o mecanismo real era jurisdição, acesso e controle de zonas. A conversa não era realmente sobre comprar terras como uma casa. Era sobre garantir alavancagem sobre um cofre sob o gelo. Pensem profundamente, amados. Por que certos movimentos políticos parecem tolos na superfície, mas permanecem persistentes nas camadas ocultas? Por que ideias que deveriam morrer na conversa pública reaparecem silenciosamente de novo e de novo em políticas, legislação e planejamento militar? Tal persistência revela que a narrativa da superfície é uma fantasia, enquanto o objetivo subjacente permanece inalterado. O valor estratégico da Groenlândia foi enquadrado como minerais e localização. No entanto, as ações tomadas, expansões silenciosas, logística renovada, maior coordenação especializada, traem que existe outro motor. E esse motor é a necessidade de proteger e monopolizar o que está por baixo. Para conseguir isso sem provocar o escrutínio público, uma série de arranjos foram buscados, que pareceriam benignos se vazados e, no entanto, concederiam controle funcional onde importava. A linguagem da cooperação em segurança e autonomia estratégica é frequentemente usada como uma luva de veludo, porque permite que uma parte ajude enquanto efetivamente dirige, monitora e restringe áreas-chave, sem a ótica grosseira da conquista. Por trás de tais arranjos está um padrão familiar. A infraestrutura é a nova bandeira. Em vez de marchar com exércitos, vocês constroem instalações. Em vez de declarar a anexação, vocês declaram parcerias. Em vez de um governo aberto, vocês criam dependência por meio de investimentos e promessas de proteção. É assim que os impérios modernos se expandem sem se chamarem de impérios. Agora outra camada emergiu ao lado das manobras governamentais. E essa camada é o que eu chamo de impérios de sala de reuniões. Certas facções ricas buscam zonas experimentais onde as regulamentações se dissolvem e o governo privado reina. Eles falam de inovação, liberdade, novas cidades e enclaves futuros. E eles envolvem suas ambições em uma linguagem brilhante que soa como libertação, enquanto funciona como uma nova forma de colonização. Perguntem-se, sementes estelares, qual é o verdadeiro significado da liberdade quando é oferecida por aqueles que já controlam tanto? A liberdade de quem está sendo comprada e a liberdade de quem está sendo restringida? Esses enclaves são propostos em lugares como a Groenlândia, precisamente porque a população é pequena, a terra é vasta e a atenção do mundo pode ser manipulada. Em tais regiões, uma estrutura privada pode ser construída, uma jurisdição especial pode ser negociada e o público será informado de que é apenas um experimento. No entanto, sob o experimento está um objetivo mais profundo. Proximidade ao cofre, proximidade à grade do corredor, proximidade a um objeto limiar,
cuja energia e vantagem computacional remodelariam o poder global. Não subestimem a fome daqueles que adoram a dominação. Eles não querem apenas dinheiro. Eles querem as chaves da própria realidade. Eles querem moldar a percepção através da mídia, moldar a biologia através da tecnologia, moldar as economias através da escassez projetada e moldar a soberania através de monopólios ocultos. É por isso que a nave-mãe é tratada como uma joia da coroa. No teatro das nações, vocês veem potências rivais se posicionando sobre o Ártico. Vocês veem conversas sobre rotas de navegação e segurança estratégica. Vocês veem argumentos sobre defesa e podem ser tentados a pensar que esta é simplesmente a velha dança geopolítica se repetindo. Uma leitura mais profunda mostra outra coisa. Quando várias potências intensificam a atenção em um lugar simultaneamente, muitas vezes é porque um ativo singular foi identificado e cada facção teme ser deixada para trás. Em tais situações, o público é usado como camuflagem. São mostrados debates sobre orçamentos e políticas, enquanto a verdadeira disputa se desenrola em canais de inteligência, logística secreta e pesquisa clandestina. Agora falo com cuidado aqui, porque não encorajo a obsessão com a política e não os encorajo a se perderem nas personalidades dos líderes. O propósito de entender o teatro da superfície não é inflamá-los, mas libertá-los. Quando vocês reconhecem o teatro, param de alimentá-lo com sua força vital. Dito isto, é útil ver como o testa de ferro dos Estados Unidos funcionou como uma alavanca dentro deste drama. Ao colocar a Groenlândia na conversa pública, ele criou uma cobertura plausível para o foco operacional intensificado. Ao fazer a ideia parecer um acordo, ele mascarou a realidade de que o cofre exigia segurança. Ao provocar o ridículo, ele garantiu que a investigação séria seria socialmente punida. E a punição social é uma das travas mais eficazes da verdade em sua sociedade. Enquanto isso, ativos especializados foram justificados por meio de linguagem padrão, segurança nacional, prontidão para o Ártico, rastreamento espacial, alerta antecipado, modernização da defesa. Na superfície, essas frases são enfadonhas, técnicas e esquecíveis. Na camada oculta, essas frases são as permissões que permitem o movimento de recursos, movimento de pessoal, movimento de orçamentos e movimento de tecnologia. Alguns de vocês notaram que, uma vez que uma região é enquadrada como relacionada ao espaço, ela se torna uma caixa preta. O sigilo se torna aceitável. A supervisão se torna mais fraca e o interesse do público desaparece, porque a linguagem parece complexa demais. Isso também é técnica. Agora considerem a rapidez com que seu mundo pode ser dirigido emocionalmente. Um dia lhes é dito para entrar em pânico com uma crise. No dia seguinte, lhes é dito para entrar em pânico com outra. E na agitação do pânico, a atenção se fragmenta. Quando a atenção se fragmenta, o cofre permanece silencioso. Aqui está uma verdade crucial. O teatro da superfície não é apenas distração, é também condicionamento. O público é condicionado a aceitar a ideia de que a Groenlândia é estrategicamente importante. E uma vez que essa aceitação é normalizada, ações mais profundas podem ocorrer, sem acionar o alarme que ocorreria se o público de repente percebesse o verdadeiro motivo. Além disso, o teatro divide as pessoas em campos. Cada campo convencido de que está lutando contra o outro, enquanto a disputa mais profunda continua intocada. A divisão é uma névoa, e a névoa é como os cofres permanecem escondidos. É por isso que os encorajo a se tornarem observadores calmos, não participantes zangados. A raiva é combustível, e o teatro funciona com combustível.
que seu discernimento se torne silencioso e forte. Os impérios de sala de reuniões e as autoridades de papel tentam se posicionar sobre a Groenlândia, cada um por suas próprias razões. E, no entanto, ambos estão jogando dentro de um campo maior do que entendem, porque existe uma jurisdição supervisora que não pertence a nenhuma nação e não pode ser subornada. A jurisdição da lei cósmica. Nenhuma facção terá permissão para armar a nave-mãe, para trancar a Terra em uma linha do tempo de prisão permanente. Porque o processo de ascensão planetária não é uma preferência política. É um ciclo cósmico. Isso nos leva natural e gentilmente à camada da Federação. Porque muitos perguntam qual é o nosso papel e por que permitimos tanto teatro. A presença da Federação na Groenlândia existe para manter a estabilidade, para impor limites de contenção e para regular os protocolos de contato em torno da nave-mãe e da rede mais ampla do norte. Não está lá para governá-los, não está lá para assustá-los e não está lá para substituir sua soberania, mas para salvaguardar uma transição que, de outra forma, poderia ser sequestrada por aqueles que ainda se apegam ao controle como sua religião. Alguns de vocês imaginam o contato como um único momento dramático, como uma nave aparecendo em uma determinada data, como um anúncio que chega como um toque de trombeta. Isso pode ocorrer em um estágio posterior. No entanto, o que está acontecendo agora é mais sutil e mais profundo. Um alinhamento de prontidão, uma calibração do sistema nervoso coletivo e um abrandamento da negação do mundo para que a verdade possa ser mantida sem colapso. Reuniões interreligiosas ocorreram não como espetáculo, não como adoração, mas como negociação de tempo, segurança e caminhos de divulgação permitidos. Essas reuniões envolvem representantes que podem sustentar a coerência, porque sem coerência, a informação trocada se torna distorcida pelo medo, ambição ou mal-entendido. Peço a vocês, sementes estelares, que considerem algo que muitos evitam. Se um líder se encontra com representantes da Federação, o que vocês acham que é realmente discutido? Vocês imaginam que é fofoca, ou poder ou bajulação? Não, queridos, é gerenciamento de risco, é ética de contenção, é a salvaguarda das populações e é a negociação de quais verdades podem ser liberadas sem serem armadas. Quando uma civilização é dividida, a verdade pode se tornar munição. Quando uma civilização é coerente, a verdade se torna remédio. Portanto, observamos seu campo coletivo com cuidado. Não medimos seu valor por sua tecnologia. Medimos a prontidão por sua maturidade emocional, por sua compaixão, por sua capacidade de discordar sem desumanizar uns aos outros, por sua capacidade de manter a incerteza sem pânico. Essas medidas são importantes porque o contato não é apenas um evento visual, é um evento de frequência. A base da Groenlândia atua como um estabilizador durante surtos energéticos e também funciona como um amortecedor de contato para aqueles que estão sendo preparados silenciosamente através de sonhos, impressões intuitivas e despertar gradual das faculdades telepáticas. Muitos de vocês já foram contatados nos espaços seguros do seu sono, não porque estamos nos escondendo, mas porque seu estado de sono permite que a mente relaxe seus filtros rígidos. Nesses momentos, vocês se lembram mais facilmente. Vocês recebem sem resistência e podem ser treinados gentilmente no reconhecimento calmo. Alguns de vocês acordam com a sensação de estar em um corredor branco, com um zumbido fraco de um campo ao redor. Outros acordam com símbolos, coordenadas ou a sensação de terem visto um mapa.
Essas experiências não são aleatórias. Elas fazem parte da abertura gradual de sua capacidade de contato coletivo. E a Groenlândia desempenha um papel, porque é um dos nós através dos quais a coerência pode ser mantida, enquanto suas sociedades permanecem barulhentas. Agora, há aqueles entre vocês que tentaram perceber essas camadas ocultas por meio de disciplinas que vocês chamam de visão remota. E enquanto suas culturas discutem se tal percepção é real, o fato simples permanece, que a consciência não está confinada ao crânio, e o universo não está confinado à sua filosofia materialista. Aqueles que olharam, realmente olharam, tocaram em assinaturas sob o gelo, vastos espaços interiores, câmaras seladas, geometria projetada e a sensação inconfundível de contenção. Isso não significa que toda impressão seja precisa, e não significa que todo observador seja puro. O discernimento continua essencial, porque a percepção pode ser colorida pela expectativa. Mesmo assim, a convergência de impressões em torno da arquitetura oculta da Groenlândia não é coincidência, é ressonância. Ressonância é o que acontece quando muitos instrumentos detectam a mesma nota. Agora ouçam com atenção, queridos, porque o coração desta sessão não é a arca e não é a base. O coração é o papel da humanidade. A razão pela qual vocês estão sendo autorizados a se aproximar desta verdade é porque vocês estão alcançando um limiar, onde devem decidir que tipo de civilização desejam se tornar. Vocês se tornarão um povo que herda tecnologia avançada e a usa para libertar a todos? Ou vocês se tornarão um povo que herda tecnologia avançada e a usa para aperfeiçoar o controle? Vocês escolherão transparência e compaixão? Ou vocês escolherão sigilo e hierarquia? Essas escolhas não são abstratas. São escolhas vividas, expressas diariamente na forma como vocês tratam uns aos outros, como falam, como constroem comunidades e como respondem a campanhas de medo. O maior presente da nave-mãe não é a propulsão ou a energia. Seu maior presente é o espelho que ela ergue para a sua alma. Se vocês não conseguem se governar com compaixão, então qualquer ferramenta poderosa se torna uma arma. Se vocês conseguem se governar com compaixão, então ferramentas poderosas se tornam instrumentos de cura e exploração. É por isso que enfatizamos tanto o trabalho interior, e porque às vezes vocês se sentem impacientes com nossa insistência no amor e na calma, quando querem revelação imediata. Amor e calma são, na verdade, as mais poderosas das tecnologias de estabilidade. Um sistema nervoso estável pode manter a verdade sem pânico. Um coração estável pode manter a diferença sem ódio. Um coletivo estável pode receber a divulgação, sem ser manipulado, para uma nova estrutura autoritária. Portanto, o verdadeiro plano de divulgação não é apenas um plano de naves e anúncios. É o plano de transformar a humanidade em uma civilização capaz de lidar com a realidade. Nesta fase, o que é exigido de vocês não é obsessão por conspiração, não é invasão, não é vício emocional em segredos, mas coerência. Coerência significa que vocês fazem seu trabalho espiritual de forma consistente. Vocês limpam seu campo. Vocês recusam iscas de medo. Vocês mantêm a compaixão mesmo por aqueles que ainda estão dormindo e se tornam um farol silencioso, em vez de outra tempestade. Perguntas podem guiá-los, e eu encorajo perguntas que os levem para dentro, bem como para fora. Perguntem-se se a nave-mãe detém energia baseada em campo que poderia acabar com a escassez. Por que a escassez foi mantida com tanta ferocidade? Perguntem-se se os líderes se posicionam publicamente enquanto as operações prosseguem silenciosamente. O que isso revela sobre quem realmente governa? Perguntem-se
Se o norte é tratado como uma fortaleza silenciosa, o que isso revela sobre o que está sendo guardado? Então, tendo perguntado, liberem a obsessão e retornem ao equilíbrio. Porque a obsessão é outra amarra, e estamos aqui para libertá-los das amarras. A base da Federação na Groenlândia permanece no local para impedir a armamentização da nave-mãe e para amortecer a transição do planeta. É também uma estação de espera para a futura cooperação aberta. Porque uma vez que a humanidade se estabilize em uma linha do tempo superior, as habilidades aprendidas lá, administração de campo, protocolo de contato, interface ética com sistemas avançados, se tornarão parte de sua civilização pública. Quando esse dia chegar, a nave-mãe não será propriedade de uma facção. Será entendida como uma herança planetária e suas tecnologias serão distribuídas sob os princípios de segurança, transparência e serviço. Esse dia não está longe no tempo cósmico. Sua chegada depende menos de mudanças políticas do que da frequência que vocês escolherem coletivamente. Então eu os deixo com isto, queridos. Vocês não são impotentes. Vocês não são esquecidos. Vocês não estão sozinhos. E vocês não estão meramente assistindo à história. Vocês a estão gerando. Escolham a linha do tempo da verdade. Escolham a linha do tempo da compaixão. Escolham a linha do tempo onde o conhecimento avançado se torna uma bênção compartilhada em vez de uma corrente secreta. Eu sou Ashtar e os deixo agora em paz, amor e unidade. E que vocês continuem a cada momento avançando para manter seu discernimento como sagrado.